Boa noite, gente. Vou falar bom dia agora. Quem que estava aqui ontem à noite? Então tem bastante gente que não estava, então a gente vai se apresentar de novo. A gente vai dar uma continuidade, né, ao que a gente estava falando ontem. Ontem a gente trouxe um pouco da nossa experiência no Congresso de Evangelização Global, que aconteceu na Coreia do Sul, em outubro do ano passado. A gente trouxe algumas reflexões e a gente vai continuar com essas reflexões hoje, com uma dessas reflexões, e também testemunhar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, de como a gente tem entendido a missão de Deus, como a gente tem entendido o participar da grande comissão do Senhor no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, com aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Então, só para a gente se apresentar rapidinho para quem não estava aqui ontem, eu sou a Gabi, esse é o Matt, Gabriela, Guilherme. Nós somos casados há 11 anos, somos pais da Maria Elis, é uma bonitinha assim. A Bel fala que ela tem carinha de pão. Muito fofinha, mas muito bagunceira. O Matt, né, trabalha como ilustrador e também escreve histórias em quadrinhos. Eu sou designer e sou gestora de projetos, trabalho com organização e planejamento. Nós dois somos membros e somos parte da liderança da Igreja Calvary Curitiba, que fica em Curitiba, né? Somos pastores de adolescentes, temos tido a oportunidade de caminhar com alguns adolescentes lá na nossa comunidade. Ontem a gente comentou um pouco, né? A gente vem de uma comunidade que é considerada pequena, né? A gente tem uma média de 80 membros, então a gente tem de 7 a 8 adolescentes, depende de quando, assim, né? Mas a gente trabalha com esses 7 adolescentes ali, mas que vale por bastante, muito mais. E nós também somos sócios da editora Pequeninho, né? Nós temos escrito histórias infantis. A editora Pequeninho é uma editora de livros cristãos infantis. Então a gente viu uma lacuna ali de espaço para a gente contar histórias que falam sobre Jesus, contar história que trazem, a gente chama de parábolas contemporâneas, né? Então vão falar sobre os conflitos e as coisas que as crianças sentem, pensam, e respondendo, né, com o Evangelho, respondendo com os valores do reino. E ontem, de onde a gente parou ontem, né? A gente estava contando um pouco, né, sobre Lausanne, sobre o que a gente vivenciou na Coreia do Sul, e a gente terminou com essa fala, né, do Ronaldo Lidório lá, que diz assim: Deus chamou a sua igreja para realizar o impossível, fazer os discípulos de todas as nações, proclamar o evangelho em todas as línguas, ser fiéis em todo o tempo. Mas esse chamado, né, embora pareça impossível, vem com uma promessa: eu estou com vocês todos os dias, né? Jesus prometeu algo, cumpriu ele, né? E a partir disso nós estamos em missão, a partir dessa promessa, né? Embora ele nos chame, ele também nos prepara para isso. Então vou passar a palavra para o Gui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre refletindo Cristo no lugar de trabalho na igreja. Ontem a gente falou bastante sobre essa importância da unidade, né, da igreja na missão, e a importância que cada um de nós, né, do papel de cada um de nós, como parte da comunidade local, como parte de uma igreja local, como parte da igreja da cidade, como parte da igreja, né, de Deus espalhada pelo mundo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode abordar essa questão da gente refletir, né, o nosso testemunho, dar o nosso testemunho, testemunhar do Evangelho, né, alcançar vidas através da nossa vida cotidiana no nosso local de trabalho e também no nosso serviço na igreja. Quando a gente começa ali no Novo Testamento, a gente começa os Evangelhos, a gente vê que tem um cenário um pouco diferente assim do que a gente tinha na narrativa do Antigo Testamento, porque a gente vê que existe uma certa, como é que eu posso dizer? Existem algumas características, assim, alguns formatos que são bem comuns no Antigo Testamento, quando a gente fala sobre Deus falando com as pessoas, né? Deus convocando, vocacionando pessoas para o ministério sacerdotal, para o reinado, ou para o ministério profético, né? Ou para fazer algo, né, pela nação, como a gente tem exemplos ali também. Mas no Novo Testamento a gente vê uma coisa meio surgindo do meio do povo, assim, né? A gente vê Jesus
chamando seus discípulos, que não eram ali sacerdotes, nem estudiosos, nem teólogos, nem ministros, nem nada do tipo, mas eram pessoas comuns que estavam ali nos seus trabalhos, nas suas atividades. Então, a gente tem ali pescadores, cobradores de impostos, ativistas políticos, pessoas das mais diversas áreas e envolvidas nos mais diversos tipos de atividades que começam a seguir Jesus por ouvir esse chamado e começam a ter contato com o Evangelho, com a Boa Nova. Eu sempre aponto para cá, mas é aqui, né? Então, quando a gente lê ali em Atos 1:8, eu vou ler aqui na NVI, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a gente vê ali logo no começo do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus dando ali uma orientação, né, e uma promessa para os discípulos de que eles receberiam, né, poder do Espírito Santo para serem testemunhas, né, do Senhor em todos os lugares. E quando a gente vê isso, né, a gente tem essa... lembrando, né, do que a gente tinha falado ontem, da fala do Ronaldo Lidório, dessa questão da promessa confiável, né, a gente vê ali uma promessa, então, de que os discípulos receberiam do Senhor essa capacitação, né, a capacitação do Espírito Santo para realizar essa missão impossível que a gente tinha falado ali no começo. E depois, em Atos 2:4-6, que eu vou ler aqui também, diz assim: eles estavam ali reunidos, né, depois que Jesus já tinha subido aos céus, e diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E aí o texto segue ali falando sobre essa manifestação ali em Pentecostes e sobre essa pregação de Pedro, né, com muita ousadia ali falando sobre a obra de Cristo e convocando esses irmãos ali ao arrependimento. E a gente vê muitas pessoas ali, né, milhares se convertendo. Então, a gente vê também que essa promessa da vinda do Espírito Santo, capacitando a igreja para dar esse testemunho, né, e para evangelizar, sendo realizada ali. Então, pescadores, cobradores de impostos, ativistas políticos, logo mais a gente vai ver soldados, carcereiros e várias outras pessoas no seu dia a dia, ali, nas suas vidas comuns, sendo afetados e alcançados pelo Evangelho. Conforme a gente vai lendo o livro de Atos, a gente vai vendo, tanto nas viagens missionárias, quanto nos irmãos que estavam ali em Jerusalém, nas cidades, pregando o Evangelho. Você vai ver desde... pessoas comuns, como a gente tinha falado dos próprios apóstolos, né? Pescadores, cobradores de impostos e ativistas, mas você vai ver também que existem embaixadores, existem oficiais, vão começar a surgir várias outras pessoas no decorrer do livro que estão sempre ali vivendo o seu dia a dia de forma ordinária e em algum momento eles vão ter contato com o Evangelho e isso vai transformar a vida deles. O testemunho no local de trabalho está entremeado no DNA da missão da igreja. Essa fala é da Julia, eu acho que é Garakagan, que ela é uma alemã que estava lá em Lausanne. Ela falou no dia que a gente estava falando sobre os cristãos que estão atuando no local de trabalho, né, no mercado de trabalho. E ela estava traçando, assim, citando várias passagens do livro de Atos e falando sobre como a gente vê que, muitas vezes, momentos onde acontecem coisas extraordinárias no livro de Atos, a gente vê que são pessoas que estão nos seus locais de trabalho. E mesmo quando não são, por exemplo, quando a gente tem episódio ali de Paulo e Silas na prisão, eles não estavam no seu local de trabalho, mas o carcereiro, que é alcançado pelo Evangelho e, consequentemente, a sua família, estava lá no seu trabalho. O trabalho dele era estar ali na cadeia, cuidando dos presos, e ele, por estar ali no seu local de trabalho, é alcançado pelo Evangelho por uma pessoa que estava ali no mesmo local que ele. Então, a gente vai vendo como essa manifestação do reino de Deus vai acontecendo enquanto os cristãos ali da igreja primitiva estão vivendo o seu dia a dia e estão fazendo as suas atividades, né, profissionais, enfim.
Então, pescadores, cobradores de impostos, ativistas políticos, soldados, carcereiros, artesãos, comerciantes. A gente começa a ver depois com as viagens missionárias o apóstolo Paulo usando o seu trabalho, né, como fabricante de tendas ali, como um artesão. A gente vê ele trabalhando com Priscila e Áquila também nessa mesma profissão. E a gente imagina que ele, nos finais de semana, ali no sábado, pregava na sinagoga, mas durante a semana ele estava trabalhando e ele também tinha contato com outras pessoas da cidade, né? Ele estava construindo relacionamentos, ele estava testemunhando através da dedicação e da excelência do seu trabalho. A gente vê depois comerciantes como Lídia, por exemplo, e outras pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho e que vão impactar a vida das suas comunidades através também do seu trabalho, servindo as pessoas. Os primeiros cristãos fofocavam do Evangelho nos seus trabalhos. Se você já trabalhou na sua vida, se você já foi para a escola na sua vida, você sabe que é muito comum num lugar onde você tem várias pessoas, as pessoas comentarem às vezes coisas do seu dia a dia, coisas que elas viram, coisas que aconteceram, coisas que aconteceu com o vizinho, coisas que aconteceu com um amigo, um filme que ela viu, uma notícia que ela assistiu no jornal na hora do almoço, um negócio que aconteceu com o cachorro dela, qualquer coisa banal e corriqueira que a gente comenta, né? E essa expressão que a gente colocou ali, que eles usaram, né, lá na conferência sobre fofocar, é justamente essa vontade, às vezes, de contar uma coisa que aconteceu. E quando você tem uma igreja, né, você tem pessoas, você tem crentes que estão participando da vida da comunidade, que estão vivendo uma vida diante de Deus, que estão sendo tocados e guiados pelo Espírito Santo diariamente, essas pessoas vão compartilhar das suas vidas e das coisas corriqueiras que acontecem no seu dia a dia, e isso vai, de alguma maneira, estar carregado da presença de Deus, porque Deus está na vida dessas pessoas, o Espírito Santo está agindo ali, e quando você convive com as pessoas e você comenta das coisas que acontecem, né, no seu dia a dia, você também está testemunhando sobre isso. E isso vai fazer com que, de forma corriqueira, pessoas tenham contato com o Evangelho. Às vezes a gente fica aguardando, né, esse momento extraordinário, assim, onde vai vir um colega seu que está passando uma situação muito difícil, te pedir oração e te falar, nossa, qual que era mesmo o endereço da sua igreja e tal, e daí você vai lá falar para ele vai vir aqui, vai se converter. E nem sempre é isso que vai acontecer. Mas, às vezes, você indo na farmácia na hora do almoço com um colega de trabalho e ele vendo a maneira com que você vai tratar o atendente da farmácia, você vai estar testemunhando sobre Jesus. A maneira com que você vai estar lidando com uma situação difícil que você passou, ou a maneira com que você vai estar simplesmente lidando com o arrependimento de um erro que você cometeu no trabalho, ou a maneira que você um dia estava estressado e tratou mal alguém, e você vai lá e pede perdão para essa pessoa, e você se reconcilia, e a maneira com que você lida também com as suas falhas, também testemunha da graça de Deus, também testemunha do Evangelho. Então a gente vê como esses papéis que a gente tem hoje, né, e que é muito comum essa percepção na igreja hoje, de que você tem a figura do ministro, você tem a figura do pastor, ou dos líderes, ou da missionária, das pessoas que têm um trabalho, entre aspas, né, de estar ali na obra de Deus, e as outras pessoas da igreja, elas têm os trabalhos dela normais. Mas em Atos a gente vê muitos dos irmãos continuam ali nos seus trabalhos, vivendo as suas vidas, e mesmo os apóstolos, quando estavam em viagem, como a gente falou do apóstolo Paulo ali, por exemplo, eles estavam trabalhando, né, para o seu sustento e pregando o Evangelho enquanto viajavam e fazendo essas atividades. Então é interessante a gente manter isso em perspectiva também. Oxi. Aí. Deixa eu só comentar o do fofocavam. Eu gosto muito porque eu fico imaginando... Fofoca. Não de fofoca. Eu sou curiosa. Não, eu gosto muito da gente imaginar essa simplicidade do eu quero compartilhar. Eu quero contar para as pessoas. Eu quero ouvir, é curioso, né? Então, essas pessoas que testemunharam, por exemplo, os milagres de Jesus, que viram os discípulos, né, realizando milagres, ouviram essa grande novidade que Jesus tinha ressuscitado para nos livrar do pecado, para nos trazer das trevas para o reino da luz. Era uma notícia muito legal de se contar e as pessoas estavam animadas para compartilhar. Tipo quando você está no computador e você fala, não, você viu aquilo? Você viu aquilo que aconteceu? Era isso que as pessoas estavam falando. Você viu aquele cara? Você viu aqueles malucos lá que começaram a falar um monte de língua e, de repente, 5.000 pessoas estavam chorando? Era esse tipo de energia. E eu acho que, às vezes, a gente
perde essa noção ou essa simplicidade de como as pessoas estavam falando do Evangelho, de como elas estavam contando que a vida delas foi transformada, né? Como se fala em português? Tipo, refresh, tipo, essa novidade, né? Frescor. Oi? Frescor, né? Esse frescor da novidade, esse frescor do ânimo de estar falando sobre essas coisas. E continuando, lá, né, em Lausanne, a gente falou muito dos dados que eles trouxeram, né, daquele relatório. E um dos dados que eles trouxeram é que hoje 97% dos cristãos está no mercado / o local de trabalho. Então, a grande maioria das pessoas que estão nas comunidades, que creem no Senhor Jesus, elas não são as pessoas que estão no ministério integral. São as pessoas que vêm para a comunidade, participa de um ministério, mas no seu dia a dia ali, ainda das 8 às 6, estão nos seus locais de trabalho, né? E não só, eu até também usei o termo local de trabalho, porque não necessariamente está no mercado de trabalho. Por exemplo, uma dona de casa, uma mãe em tempo integral, ela está trabalhando, ela está no seu local de trabalho. E aí ela vai exercer influência sobre seus filhos, sobre as vizinhas, sobre as pessoas com ela se relaciona, né? Então, é trabalho, é o exercer, né, essa função, essa atividade. Mas a pergunta que fica, e aqueles 3%, né? Quem são esses 3%? São as pessoas que estão no Ministério Integral, né? Os pastores, os missionários, as pessoas que a gente poderia considerar os clérigos, né? Se a gente for dizer, né? As pessoas que estão ali. Qual que é o papel delas nisso tudo? É preparar, equipar e treinar esses 97%. Para que esses 97% vão aos seus locais de trabalho, vão no seu dia a dia e preguem a mensagem do Evangelho. Se sintam empoderados pelo Espírito Santo, mas capacitados também através da palavra, do ensino, para que falem e transmitam o Evangelho. Vou voltar de novo na Sol, né? Vou sempre retornar, porque a história do Jofar, eu acho que é um exemplo que revela muito isso, né? Eles formaram, né, esse discípulo de Jesus. E esse homem discipulou outras pessoas, compartilhou, né? Ele chega em lugares que a Sol nunca poderia chegar. Né? Pensando até ali que eles comentaram culturalmente, né? Igual até ela comentou do enterro, que as mulheres não eram permitidas naquele espaço. Então, assim, provavelmente muitas coisas do dia a dia ali, ele vai chegar em lugares que a Sol nunca chegaria. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente multiplica a responsabilidade, né? A gente multiplica o nosso ir, né? E eu acho interessante, né? Porque a gente também pode ter essa perspectiva, né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente se sente um pouco constrangido ou, às vezes, um pouco despreparados para falar com alguém, para compartilhar com alguém. Porque a gente fica com medo, mas e se a pessoa me fazer uma pergunta muito difícil? Eu não vou saber responder. E se ela, sei lá, falar um negócio e eu ficar abalada? Gente, tudo bem. A gente não precisa ter resposta para tudo. A gente pode falar, nossa, que pergunta curiosa, nunca imaginei, nunca pensei sobre isso. Vou perguntar para o meu pastor. A gente conversa mais amanhã no almoço. Não é uma conversa... Eu acho que às vezes a gente acha que vai existir um momento de conversa única. Talvez vai acontecer esse momento, né? Daquele conversa única. Mas normalmente é uma conversa que dura. A nossa conversão é uma conversa que dura a nossa vida inteira, né? Nós sermos transformados à imagem de Cristo é para a vida toda, né? A gente vai sendo transformado aos pouquinhos. Então, a gente não precisa ter esse medo. É aos pouquinhos. É uma conversa de cada vez, é um cafezinho de cada vez, é uma mesa de cada vez, né? É um jantar de cada vez. É um vale-refeição de cada vez, né? E eu queria que a gente pensasse, né? E isso foi uma das coisas que a Júlia trouxe para a gente também, que é você tem uma presença sacerdotal no seu trabalho. O que é o sacerdotal? É o que traz a presença de Deus, que chama a Deus a habitar aquele lugar. Você já pensou sobre isso no seu dia a dia? Nos lugares que você ocupa? Na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola? Você ali é um sacerdote do Senhor. É alguém que pode chamar e trazer a presença, o reino de Deus para aquele lugar. Você carrega a presença de Deus por onde você está. O Espírito Santo habita em você, né? Ele não só prometeu, ele cumpriu essa promessa, mas ela dura até hoje. O Espírito Santo nos capacitando não é só para os apóstolos muito tempo atrás. É para a gente hoje. Essa promessa
foi prometida, foi cumprida e ela vale para a gente hoje. Será que a gente tem crido nessa promessa? De que o Espírito Santo tem nos capacitado? Ou a gente está ainda como aqueles, talvez vitimizados, estou sozinho, não sei o que fazer. Não, o Senhor nos capacitou. O Senhor nos colocou numa comunidade com pastores, com líderes que cuidam de nós, nos amam. Eu tenho ouvido testemunho, através do Rogério, através do Ricardo, do que Deus tem feito nessa comunidade. Vocês têm líderes que amam vocês e que estão aptos e desejantes de preparar vocês para a missão que Deus chamou vocês para fazer. Aproveitem essa oportunidade, aproveitem o que Deus tem feito. Não tenham medo, sejam corajosos. Sejam diligentes no chamado que Deus deu para vocês. E seu trabalho é um chamado santo. Vocês foram separados para isso. Muitas vezes, a gente vai contar um pouco do nosso testemunho, a gente fica essa sensação, de um trabalho mais santo que o outro. Mas não. Todos nós fomos separados, escolhidos por Deus para estar onde Ele nos colocou. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, então nós temos que crer no que Ele tem feito na nossa vida. Talvez a gente pode estar frustrado porque não era o que a gente esperava, ou a gente pode estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, mas Deus tem um propósito, mesmo que a gente não veja naquele momento, Uma coisa que a Júlia falou na palestra, na ministração dela também, foi de que muitas vezes essa coisa do nosso trabalho ser um chamado santo, ela falou que o reino de Deus não tem cidadãos de segunda categoria. Todos nós somos cidadãos celestiais, mesmo aqueles que são pastores e aqueles que são professores ou empresários, atendentes de cafeteria ou farmacêuticos ou o que quer que seja. Continuando... Deus chamou os pescadores, cobradores de impostos, ativistas políticos, soldados, carcereiros, artesãos, comerciantes, quadrinistas e designers. E a gente vai contar um pouco do nosso testemunho para vocês. E somos nós nos conhecemos desde pequenos. Família do Matt é daqui de Londrina, inclusive. O pai dele se mudou para Campinas, daqui, Campinas, depois foi para Curitiba e foi congregar numa comunidade. E depois de alguns anos, meu pai se converteu nessa comunidade e nós começamos a conviver. Inclusive, meus pais eram do pequeno grupo dos pais do Matt. Seus pais eram os líderes, Os pais do Matt eram os líderes do pequeno grupo. Primeira vez que meus pais foram no grupo, roubaram o carro do meu pai na frente do grupo. Mas ele permaneceu na igreja. Podia ter falado, nossa, vim aqui para a igreja, rouba o meu carro. Foi bem recebido e deu tudo certo, Então, nós nos conhecemos... Isso foi quando eu devia ter uns 10 anos de idade. Isso, eu devia ter uns 5, 6 anos, assim, gente. Então, nós nos conhecemos na igreja e desde muito cedo, ali, com os nossos 12, 14 anos, a gente tem 5 anos de idade, a gente já começou a estar envolvido no ministério, Dando aula no Ministério Infantil, trabalhando, onde a gente estava envolvido. A comunidade onde a gente se converteu, onde a gente cresceu, onde a gente passou grande parte da nossa vida... Oi? 20 anos. A gente passou 20 anos, A gente começou... não é a que a gente está hoje, é uma outra. Mas eles tinham uma ênfase exagerada em missões transculturais. Por que eu estou dizendo isso, Então, a gente tinha um líder que foi missionário por muitos anos em Moçambique. E quando ele voltou... ele começou a dar ênfase muito, muito, muito grande em missões transculturais. Então, infelizmente, por falta de zelo ou falta de cuidado, a igreja local ela ficou um pouco deixada de lado, talvez seria a palavra. Eles fundaram um seminário, foi incrível, a mão de Deus existiu naquele lugar. Através desse seminário, muitas pessoas foram enviadas para a missão. A comunidade sustentava uns 20 missionários, em vários lugares, a partir desse seminário. Porém, os jovens que não tinham esse chamado missionário transcultural, a gente se sentia muito, muito, muito excluído, humilhado, porque existia essa ênfase de tipo assim, não, você não tem que ir para a universidade. Se você estiver indo para a universidade, sua vida está perdida. Ou você tem que largar a universidade e vir para o seminário. E vir para o seminário. Então, a gente teve muitos amigos que foram para o seminário. A gente tem muitos amigos que tinham esse chamado mesmo. São pessoas que estão no campo, trabalham com isso até hoje. Mas a gente também teve grandes amigos que
por talvez essa falta de equilíbrio no ensino em relação à missão, sofreram muito, porque talvez eles não estavam preparados para esse momento e por essa ênfase exagerada, foram para missões e foram para lugares e sofreram, tiveram traumas ou ficaram muito frustrados, assim, então é muito triste. Mas nessa fase a gente ficou nessa dualidade, né? A gente ficou nesse sentimento de medo de talvez não estar cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. A gente se sentia meio excluído de alguma forma, assim, né? De não estar indo para o seminário. Acho que você pode comentar até dos seus amigos. Você ficou sem amigos quase, né? Pode comentar. Tá. A maioria dos meus amigos nessa época que congregavam ali, que tinham crescido comigo nessa igreja, todos eles praticamente foram estudar na escola de missões ali da igreja. Então, tinha... Assim, a gente quer deixar bem claro aqui que não é um problema você ter um chamado ou ser enviado em missões transculturais, muito pelo contrário. E realmente é um chamado que envolve muitos desafios, mas eu acho que o problema, né, que a gente encontrou ali nessa comunidade era justamente isso que a Gabi estava falando, assim, a maneira com que as pessoas ou os jovens que não iam para o seminário ou que decidiam seguir a carreira acadêmica, como foi o nosso caso, né, de ir para a faculdade, de trabalhar, como a gente se sentia excluído mesmo nisso, né? E no meu caso, ainda com todos os meus amigos, eu lembro que muitos dos meus amigos foram na primeira turma para o seminário, e aí eu passei aquele ano na faculdade, evangelizei outras pessoas, eles vieram para a nossa igreja. No final daquele ano, pessoas que eu tinha evangelizado e novos amigos que eu fiz foram também para o seminário. E no ano seguinte eu estava novamente sem amigos. Então, foi algo muito estranho para mim ver todos esses meus amigos, né, pessoas com quem eu cresci a vida inteira, muitos deles largando a faculdade para ir, né, para o seminário. E eu acho que foi justamente essa falta de cuidado, né? Esse abandono que a igreja local sentiu e esse descuido com os irmãos que não estavam em missões transculturais. Os irmãos que estavam em missão na própria cidade, os irmãos que estavam em missão nos seus trabalhos, os irmãos que estavam servindo na própria igreja local, né? Muitas vezes se sentiram assim. Então, até os pastores e os obreiros locais que não estavam indo plantar igrejas em outras cidades ou indo para outras nações, também se sentiram dessa forma, né? Porque acabava não tendo discipulado, não acabava tendo esse cuidado, né? E acho que daí você pode continuar. Então, essa parte a gente meio que dividiu em cada um falar um pouco do seu testemunho, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, de criar histórias, sempre gostei muito de personagens, sempre gostei muito de prestar atenção na maneira com que a gente aprende, né, sobre histórias e a gente... como é que eu posso dizer? A gente é capturado, né, transformado pelas histórias que a gente lê, pelas histórias que a gente ouve e assiste. E por conta disso, eu sempre me interessei muito por história em quadrinhos, sempre me interessei muito por cinema, sempre me interessei muito por desenho animado. E isso foi algo que foi uma paixão que foi sendo nutrida em mim desde muito cedo. Quando eu estava na época ali do ensino médio, comecei a fazer, né, criar minhas próprias histórias em quadrinhos e vendê-las ali para os meus colegas, né, na escola, depois no colégio, na faculdade. Eu tive a oportunidade com isso de participar de vários eventos de histórias em quadrinhos, eventos de arte, e tanto lá em Curitiba quanto em São Paulo, em outras cidades. E também com isso fui sendo reconhecido por essa excelência no meu trabalho, no sentido de sempre buscar ser um desenhista, né, desenvolver ao máximo minhas capacidades, minhas habilidades como artista, como desenhista, como contador de histórias, né, ter esse reconhecimento por parte dos leitores, por parte dos meus pares ali, né, de outros artistas que viam meu trabalho e reconheciam, né, a qualidade do meu trabalho, e também em premiações, e indicações e coisas desse tipo, né. Isso foi me dando também uma notoriedade profissional, assim, no mercado de trabalho, né, como um ilustrador, como um artista, como um autor de histórias em quadrinhos, existe um reconhecimento, assim, do meu trabalho e, né, da qualidade das coisas que eu produzo nesse sentido. E isso me deu oportunidades de conexão através das artes do trabalho. Então, por muitos anos eu trabalhei como ilustrador numa empresa e
pelo fato de ser um bom profissional ali nessa empresa, eu tive a oportunidade de estar numa posição de influência sobre outras pessoas. Fossem outros desenhistas mais novos do que eu, fossem outros colegas que estavam há menos tempo ali na empresa e às vezes pediam, né, dicas, e a gente conversava ali sobre o trabalho, sobre o dia a dia. E muitos desses casos, muitas dessas situações, eu tive a oportunidade de testemunhar sobre a minha vida mesmo, sobre o que me motivava a ser tão diligente e tão excelente no meu trabalho, né? De quem era essa excelência que eu estava querendo representar. E não só isso, mas através também dessa habilidade de contar histórias, né? De criar histórias. Então, trabalhando como autor, né, de histórias em quadrinhos ou de livros, a gente tem a oportunidade também de contar histórias que tocam as pessoas de uma maneira diferente, né? Eu imagino que todo mundo aqui tenha, às vezes, escutado uma música, ou assistido um filme, ou lido um livro, ou lido uma história que, de alguma forma, mexeu com você, né? E eu acho que, como artistas, a gente tem essa capacidade também de tocar os leitores de maneira diferente, de tocar as pessoas que têm contato com a nossa arte de maneira sensível, de uma maneira talvez que uma pregação ou uma palestra ou outros trabalhos não consigam fazer e que a arte consegue, né? E isso também me trouxe muitas oportunidades de ter conversas importantes com essas pessoas, de falar sobre valores, de falar sobre coisas que são caras para as pessoas, de falar sobre família, de falar sobre perda, de falar sobre luto, de falar sobre paternidade, de falar sobre vida em comunidade, sobre amizade, relacionamentos e uma série de coisas que também são importantes para mim e foram pontos de contato para que pessoas conhecessem o Evangelho também, através da minha vida e através das minhas histórias. Eu me formei em design, né, igual eu estava falando, sou designer. Inclusive, quando a gente cresceu junto, mas a gente não era amigo. A gente começou a ficar muito amigo porque o Matt fez a mesma faculdade que eu ia fazer. A gente tem 5 anos de diferença. Então, quando ele estava saindo, eu estava entrando na universidade. E aí, meu pai falou, fala com o Gui, ele faz esse curso que você está interessada, conversa com ele. E a gente conversou, acabei fazendo esse curso e a gente ficou muito amigo nessa fase. Foi quando a gente se aproximou e o resto da história, vocês estão aqui vendo, né? 11 anos depois, estamos aqui. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu comecei a estagiar, assim, no primeiro ano da faculdade, eu já estava estagiando. Então, eu já entrei no mercado de trabalho muito cedo. E, mesmo estagiária, eu não sei, mas eu tenho um jeito, eu falo muito, né? Eu gosto muito de conhecer as pessoas novas, eu me conecto com elas. E mesmo estagiária, eu estava ali curiosa sobre a vida das pessoas, eu estava ali conversando com elas, eu estava interessada em quem elas são, na história delas. Eu lembro, no meu primeiro estágio, tinha um cara que decidiu que ia parar de fumar. E aí eu lembro que eu fiz uma cesta para ele com várias coisinhas. Porque eu falei assim, olha, quando você sentir vontade de fumar, porque a agência tem muita gente fumante, gente. Era o dia inteiro a chaminé lá fora, né? Agência de publicidade. Nossa, total. Agência de publicidade, agência de design, tem muito fumante. Aí eu falei, olha, vou te dar essa cesta aqui, que toda vez que você sentir vontade de fumar, sei lá, tinha chiclete, chocolate, balinha, coisinhas assim, você come alguma coisa daqui, para eu te ajudar, quero poder te servir nisso, né? E eu lembro que marcou muito esse cara, ele fala disso outras vezes que a gente se encontrou, ele falou disso, e marcou também as pessoas ali, esse cuidado, né? Esse servir com bondade as pessoas. E eu, sei lá, tinha 16, 17 anos, assim, e eu não imaginava o poder que esse tipo de atitude tinha em testemunhar, em falar do Evangelho, né? Em tocar a vida das pessoas que estão ali. E eu tive a oportunidade também de trabalhar em contextos muito variados, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em agência de publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar em estúdio de design, que atuavam em diversos segmentos. Eu trabalhei muito também no terceiro setor, né, com ONGs. Então, poder trabalhar com isso foi muito especial também, porque eram coisas muito sociais e temas que me eram muito interessantes. Eu tive a oportunidade também de trabalhar numa ONG de direitos humanos. Foi uma coisa que me marcou muito, né, para mim, como cristã, né, a dignidade humana, a gente poder falar de direitos humanos, a gente poder ter a oportunidade de falar de temas que, na época, que estavam muito
muita discussão, assim, e trazer uma perspectiva de paz, de reconciliação, né? A minha chefe era cristã, então a gente sempre tentava ir por uma via de paz, de conversa, do diálogo, num momento de polarização política, né? Foi muito, muito especial para mim. Nesse mesmo lugar, eu tive a oportunidade de ir para o cárcere também, com alguns projetos que a gente tinha na Penitenciária Feminina de Curitiba. E para poder testemunhar, e para falar de dignidade humana, de pessoas criadas à imagem de Jesus. Também trabalhei em escola online, em escola de teologia. Em todo esse tempo, seja pela personalidade, seja pela vocação que o Senhor me deu, sempre surgiram oportunidades de ouvir, aconselhar, orar, testemunhar. Foram muitas as conversas no horário de almoço, para aconselhar uma pessoa que estava num relacionamento e falar sobre casamento, à luz da Bíblia. O Gui sempre brinca, né, que às vezes a gente estava só conversando com as pessoas e daí chega um momento que é tipo assim, olha, seguinte, a gente chegou num momento da nossa conversa que não tem como eu não falar de Jesus para você aqui, não tem como eu não trazer essa resposta para você, porque assim, não tem outro lugar onde que eu posso chegar nessa conversa, sabe? Porque a minha perspectiva é desse lugar. E muitas pessoas, inclusive, buscaram a gente para aconselhamento porque sabiam que a gente era cristã. Porque sabiam que a gente era cristão, porque sabiam que a gente teria sabedoria para compartilhar. Mas é também de não ter medo de falar da nossa fé, não ter medo de falar da nossa vida diária, né? Eu sempre falo da vulnerabilidade. A gente precisa ser vulnerável para que as pessoas possam ser vulneráveis com a gente, né? A gente precisa dar esse primeiro passo em vulnerabilidade, né? Às vezes poder falar de como estava difícil e a gente orou e o Senhor respondeu, ou que a fé está ajudando a gente a lidar com alguma situação difícil, né? Isso vai construindo esses laços de as pessoas nos conhecerem, né? E olharem para nós como testemunhas fiéis. Eu acho que mais do que testemunhar é a fidelidade, né? A coerência com o Evangelho. A gente também já ouviu muito testemunho de amigos falando: eu tinha um monte de amigo crente, mas vocês são crentes de verdade. Né? Não estou falando isso para se achar, mas como faz diferença? Né? A gente tem um amigo também que, às vezes, sei lá, tá uma rodinha de pessoas, daí alguém cita alguma coisa de crente, alguma coisa, daí o nosso amigo fala assim, olha, esses daqui são de verdade, tá bom? Assim, pode falar. Vocês têm alguma pergunta para fazer para eles, né? Eles brincam, assim. Então, é muito importante esse testemunho, essa fidelidade, né? Essa coerência de não abrir mão, né? E eu acho que é a parte mais difícil, na verdade, para nós, né? Porque palavras, muitas vezes, é até mais fácil do que você ter um testemunho de verdade, né? Porque falar é fácil, às vezes o fazer é difícil. Mas a gente precisa lembrar que nós temos o Espírito Santo. Ele está conosco, né? Ele nos ajuda a caminhar corajosamente e poder testemunhar sobre Cristo. E enquanto tudo isso acontecia na nossa vida, né, de trabalho e tal, a gente sempre permaneceu na igreja local, servindo e cuidando de pessoas, né? Eu e o Matt temos um chamado pastoral, o Matt mais para o ensino, eu também mais para o aconselhamento, ensino, assim. Então, isso faz parte dos nossos dias. Eu brinco assim que tem dia que a gente nem está procurando, a gente está tipo, só quero um minutinho. Aí chega uma mensagem no WhatsApp, sabe? Ou alguém senta na mesa e começa a falar, e você fica, hoje eu tinha falado que ia ficar em silêncio. E aí, né, o Senhor vai trazendo as situações, né? Porque faz parte daquilo que o Senhor nos chamou, né? E nesse período também a gente teve a oportunidade de estudar teologia. A gente estudou num curso livre chamado Invisible College. A gente fez teologia lá. E nos ajudou muito também, né, para o ministério, para ligar todas essas coisas com o nosso dia a dia no trabalho, com como a gente se relacionava com as situações e com as pessoas que apareciam e surgiam no nosso dia a dia, né, muito baseada nos relacionamentos. Quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que de tudo isso assim é importante lembrar, né, essa parte da gente, enquanto tudo está acontecendo, a gente seguir cuidando, né, servindo na igreja local e engajado com isso, envolvido com isso, porque muitas vezes
o que acontece nessa fase ali da adolescência e da juventude é tipo assim, não, agora ou você, se você não vai para o seminário, né, como era o caso, alguns outros pais lá da nossa comunidade iam para outro extremo, né, que tipo assim, não, essa é a fase de você estudar, você só vai estudar. Sábado tem cursinho, tem aula não sei o que, você não vai para o culto de jovens, você não vai para o encontro, você vai estudar. Domingo você tem que estudar, vai ter prova lá segunda-feira, você não vai participar das coisas da igreja porque você tem que estudar, porque esse ano você tem que estudar. E eu acho que isso pode também trazer um distanciamento, né, por parte desses jovens em relação à comunidade. E a gente sempre tentou ter um equilíbrio nisso, né, de estar engajado, né, servindo a igreja, mas também estar atuando no mercado de trabalho, continuar trabalhando, mas também continuar servindo. Esse momento ali da gente de estudar teologia foi muito especial porque ajudou a gente bastante a estruturar algumas coisas também mais formalmente, assim, né, no nosso ensino, no nosso estudo. E durante esse tempo todo, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar ali na minha parte profissional, nos últimos 6, 7 anos eu comecei a servir voluntariamente num ministério de teologia que chama Bibotalk. Não sei se alguns aqui conhecem, mas eles são um ministério que promove teologia e eles têm vários conteúdos online. Então, tem podcasts, vídeos, eles têm uma escola agora também de teologia. E eles têm esse podcast e eu faço os desenhos do podcast há muitos anos. Todas as semanas, né? Toda semana está um episódio novo do podcast, eu faço as ilustrações desse podcast. E, eventualmente, alguns dos participantes do podcast começaram também a escrever e publicar algumas coisas aqui no Brasil, nesse movimento de produção e de publicação teológica contemporânea. Assim, muitos autores e pastores têm publicado mais coisas, tem sido mais acessível, né, para publicar. E, com isso, a gente começou a ser envolvido também nessa parte editorial, porque amigos nossos que começavam a escrever e publicar chamavam a gente para trabalhar nos livros deles. Então, através desses contatos, a gente começou a trabalhar servindo, e isso era algo que a gente não visualizava muito, assim, não vislumbrava isso. A gente sempre imaginou, não, eu estou aqui trabalhando com excelência através, né, do design, dos meus desenhos, né, das minhas histórias, fazendo o meu trabalho aqui com excelência, servindo a Cristo ali. Mas a gente não conseguia vislumbrar necessariamente uma maneira de usar isso, né, nossos trabalhos profissionalmente sendo remunerados para isso, para servir, né, a igreja através da teologia, através do ensino, através de várias outras coisas. Então, tem sido muito especial também ser reconhecido e poder contribuir dessa forma com o que a gente faz para a teologia no Brasil. E isso também acabou resultando na editora Pequeninho, que é a nossa editora de livros infantis. Você quer só mostrar? Posso mostrar aqui, calma aí. Num desses eventos que eu comentei que a gente participou, a gente conheceu um casal que também são artistas, né, um casal de autores que estava lá participando do evento. E a gente começou a conversar com eles e tal, e sentiu alguma coisa diferente, assim. E aí, no momento da conversa, a Clara pergunta, tipo assim, vocês são cristãos? Não, foi tipo assim, você é crente, né? Foi tipo essa fala, assim. E aí, tipo assim, sim, nós somos cristãos. E a gente começou a conversar, e aí essa amizade começou 10 anos atrás. Nos últimos 3 anos ali, a gente começou esse projeto, né, de livros infantis. E aí até a gente trouxe alguns livros, depois vocês podem ver melhor ali embaixo. Mas também está sendo muito especial, assim, poder contribuir de forma autoral, né, com as coisas que a gente cria, as coisas que a gente faz, tanto para essa formação dos primeiros passos da fé, assim, né, das crianças, quanto ajudar também nas famílias que têm, tipo, tido dificuldade, às vezes, de trabalhar com algumas questões da fé com seus filhos, assim. E que eu falei também de aconselhamento, a gente tem muito coração também para as próximas gerações, né? A infância, a adolescência, assim, é realmente um chamado que Deus tem nos dado, assim. Então, poder servir, né, como o Gui falou, a igreja brasileira através do nosso trabalho, né? É engraçado, porque não necessariamente a gente está escrevendo livros teológicos e tudo mais, mas, de alguma forma, a gente está fazendo um trabalho, entre aspas, invisível, que ajuda essas produções, uma teologia de qualidade, a chegar a cada vez mais lugares, né? Então, isso é muito, muito especial para nós, porque, às vezes, a gente olha e fala, nossa, a gente está trabalhando em tanto projeto legal, tipo assim, desde livros sobre, sei lá, quais últimos que a gente fez? Fé e ciência. Fé e ciência. A gente tem feito vários livros sobre fé e ciência, sobre ciência da religião. Aí tem outros sobre teologia do corpo, falando sobre
perdão, sobre o último que saiu do Bibo lá, sobre como os cristãos alemães estavam lidando com o nazismo. Assim, a gente fez coisas tão diferentes e coisas tão aleatórias, assim, e poder servir, né, a igreja brasileira com um trabalho de qualidade também tem sido muito, muito, muito especial. E realmente era um negócio que é só Deus que tinha visto isso, porque a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. E hoje a gente entende o nosso chamado bivocacional. Lá em Lausanne também foi falado muito sobre isso, que são as pessoas que estão no local de trabalho, né, têm um trabalho, digamos assim, regular, mas também estão presentes ministerialmente dentro da sua comunidade, né? Então, pensando que eu sou designer, mas eu também sou pastora de adolescentes, né? Ou o Matt, por exemplo, que faz parte da liderança da igreja, está no processo ali para o presbitério. Então, também, ele é um artista quadrinista, então, no lugar, ele fala que ele publica mangá no Brasil, mas ele também é pastor, né? Então, a gente hoje tem entendido um chamado de Deus realmente, porque teve até uns momentos que a gente ficava assim, mas será que a gente precisa abrir mão de alguma coisa? A gente ficava meio confuso, assim, Deus, o que a gente faz? Eu não consigo dar conta de tudo. Vai para um lado, vai para o outro. O que a gente faz? E cada vez mais nós começamos a sentir paz nesse lugar, porque a gente precisa dessas pessoas que estão nesses lugares, né? Nesse meio do caminho, né? E inclusive, entendendo que, a partir do que a gente tem feito, a partir do nosso trabalho, a gente chega em lugares que a gente nunca chegaria, né? Então, um exemplo é o Matt como ilustrador, como quadrinista. Existe um evento aqui no Brasil que se chama Comic Con Experience, CCXP. É um dos maiores eventos de cultura pop do mundo. É uma das maiores feiras e tem uma área lá que é dos artistas. E você precisa se inscrever, ser selecionado, né, para participar. E faz alguns anos que o Matt passa, é selecionado para estar lá. E está entre um dos... Não querendo, né, aumentar a autoestima dele, mas entre os melhores artistas do Brasil, que foram selecionados para estar lá, mostrando o trabalho que tem feito. Então, assim, se a gente abrisse mão disso, não teria cristãos fiéis naquele lugar. Né? Esse casal de amigos também, da Pequeninho, também participam desse evento. E a gente está lá, não, a gente está aqui. A gente é uma presença fiel. Existem sacerdotes do Senhor nesse lugar. Né? Então, eu acho que é um chamado também para a gente de excelência e de buscar nos mantermos fiéis naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, né? Nos chamados que o Senhor tem colocado na nossa mão. E até comentar sobre isso, né, dos livros, tal. A gente tem feito outros materiais nossos que não são necessariamente os da editora Pequeninho e não são materiais publicados por editoras cristãs. E outras editoras não cristãs têm chamado a gente também, tipo, visto o nosso trabalho com os livros cristãos e com outros materiais e chamado a gente para trabalhar com outros livros e outros materiais deles. Quando a gente lançou nossa campanha falando sobre a viagem lá para o Congresso, né, de Lausanne, o Congresso de Evangelização, vários amigos nossos não cristãos que também são dessa área, né, das artes e tal, apoiaram a gente, divulgaram, mandaram dinheiro e falaram, olha, tipo, a gente, né, mesmo não sendo cristãos, mas a gente acredita, né, no que vocês fazem, no trabalho de vocês, tipo, né, em quem vocês são, em como vocês vivem, então a gente gostaria de apoiar, então isso também para nós é um testemunho, assim, muito especial, sabe? E para a gente finalizar, e o Senhor também chama, né, mães, pais, psicanalistas, professores, engenheiros, advogados, motoristas de aplicativo, universitários, muitas coisas. Deus Baristas. Baristas, né? Pessoas que estão no café, gastrônomos, né? Cozinheiros, garçons. Jesus está nos chamando para sermos uma presença fiel em todo lugar que a gente está, né? Sermos encorajados e empoderados pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho, de que Deus está restaurando todas as coisas e que Deus está trazendo todas as coisas, né, para o seu senhorio. Amém? E o Matt queria só ler mais um texto. Só para a gente finalizar, né, essa passagem que eu li ali, de Atos 2, de 4 a 6, hoje, quando a gente estava estudando ali, preparando, me veio uma ideia, né, sobre esse texto, que é como se
quando a gente lê ali que cada um, né, vindo de diferentes partes do mundo, cada um falando uma língua, cada um deles ouviu, né, as boas novas na sua própria língua. Eu queria que você imaginasse que no lugar onde você está, no contexto onde você está, como eu dei os exemplos ontem, né? Na sua casa, na sua rua, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua classe, na sua faculdade, na sua família. As pessoas que convivem ali com você, através da sua vida, elas vão ouvir na língua delas. Através da sua linguagem, através do seu testemunho, através da sua vida, cada pessoa vai ouvir na sua própria língua. O Espírito Santo vai apresentar o Evangelho, as boas novas para as pessoas. Cada um vai conseguir compreender a sua maneira através do testemunho da igreja. Então eu queria encorajar você a encarar o seu dia a dia, o seu trabalho, sua vida cotidiana dessa forma, assim, com esse olhar de que o Senhor está ali usando você para testemunhar do Evangelho para as pessoas, mesmo quando você não está nem pensando que você está fazendo isso. E aqui a gente só colocou novamente, né, os links então para os vídeos ali do Congresso Lausanne, se você tiver interesse de assistir, estão todos ali no YouTube, sobre a declaração de Seul, que foi o documento dessa última edição ali do Congresso, e os arrobas ali são das redes do Movimento Lausanne Global e do Movimento Lausanne Brasil. E eu queria só orar para a gente encerrar essa parte daí, a gente dar sequência com o restante, pessoal. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado porque a Tua presença está conosco. Obrigado porque Tua presença está conosco em todos os lugares. E o Senhor está conosco em nossas casas, nossa classe, na nossa faculdade, no nosso lugar de trabalho. E a gente é grato, Senhor, pelo privilégio de sermos templo do Senhor, de sermos Tua igreja, sermos corpo, e que o Senhor continue usando as nossas vidas e capacitando a gente para realmente testemunhar e anunciar o Evangelho a toda criatura, para que todo mundo conheça e a gente possa se informar de todas as pessoas, discípulos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.